Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça de Jesus Cristo para nossas vidas. Como que vocês estão? Vamos dar sequência ao nosso crescimento no conhecimento e na graça de Jesus Cristo? Como tem sido o seu tempo? Tem usado o seu tempo para se encher das coisas de Deus, para meditar, para refletir naquilo que realmente importa? Meus irmãos, esse perfil, esse canal, né, e essa rede social é apenas um instrumento, um canal. Mas aqui serve como exemplo para nós fazermos justamente o que Cristo nos ensinou. Nós estamos em tempos difíceis, né, em tempos que as pessoas realmente estão cegadas com outros afazeres, né, ocupando suas mentes com outras situações, com outros afazeres. E muitas vezes a rotina, né, como foi dito da última vez, acaba nos prendendo, nos circuncidando, fazendo com que aquilo que é essencial realmente fique em segundo plano. E muitas vezes até se esquecemos. Lembrando, meus amados irmãos, vamos usar esse despertar para despertar outros que também precisam de ajuda. Diz a palavra de Deus, Deus disse que nos últimos dias as pessoas teriam fome e sede da palavra do Senhor. Porque o mundo ia se apertar de tal forma, né, as angústias, né? Isso vai acontecer como está escrito na Bíblia Sagrada. Por que esperar o dia mau acontecer? Vamos buscar ao Senhor quando as coisas estão prósperas, quando as coisas estão vindo ao nosso favor. Quando o vento realmente está justamente a favor. Por que esperar a tempestade bater no barco? Por que esperar as ondas se rebelarem contra nós, se nós podemos nesse momento velejar e buscar a sabedoria e realmente ter a intimidade com Cristo? Não é verdade, meus amados irmãos? Vamos pensar com carinho nessa parte. Nós temos tanta coisa aqui a compartilhar para vocês. E quero deixar aqui, antes de nós iniciarmos, hoje nós vamos mudar um pouco. Vamos fazer uma oração. Aqui são para os cristãos, tá? Principalmente os meus amados irmãos da congregação cristã no Brasil, né? São para todos. Mas eu vim de lá, vim dessa igreja, hoje não faço mais parte, tá? Por decisão própria. Tá? E hoje eu quero ser a igreja de Cristo. Tá? Quero falar de Jesus para outras pessoas. Existem outras pessoas sedentas que precisam justamente dessa água viva, não é verdade, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Ó Senhor, Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu unigênito, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te pedimos luz, Senhor, e sabedoria desde já. Senhor, toca os corações, converta as almas. Tu conheces cada ser, cada vida. Antes de cada um nascer, tu já conhecia a história de cada um. Vai ao encontro, Senhor. Se essa palavra tiver que salvar uma alma, que seja para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos iniciar. Lembra-se que nós deixamos aqui uma atividade para vocês. No último vídeo falamos que é importante o cristão estar atento. Né? A seguinte pergunta se faz, depois de falarmos tanto nos milênios, nos últimos dias, o cristão sempre pergunta, né? Nós falamos sobre a última semana, você que não teve realmente esse assunto, ainda não participou, vai até o meu feed, assista os vídeos anteriores, meus irmãos. Né? Tem lá o destaque do despertar, todas as aulas, todos os vídeos referente a todo esse estudo constam lá. Nós sabemos que a última semana são 7 anos. Justamente o que vai acontecer entre a transição do sexto milênio, que é o milênio do homem, para o sétimo milênio, que é o dia do descanso, ou milênio do descanso. Nesta transição, vai se cumprir a festa da expiação. Expiação é sacrifício. Então, Deus vai aceitar como sacrifício e vai permitir com que muitas almas, nos últimos dias, pela perseguição que vai acontecer, né, pela afronta do adversário, muitos vão oferecer suas próprias vidas em testemunho. Isso vai acontecer, meus irmãos. Né? O que acontece? Nessa transição, nós dizemos que esses 7 anos, nesse período, vai haver a grande tribulação. Como dias de aflição como nunca houve, como Cristo disse. Se preparem, meus irmãos. As coisas já estão ficando cada vez mais claras, se você é um bom observador. Não é verdade? Então, nessa transição, nesses 7 anos, a seguinte pergunta se faz. Como que é então que nós vamos descobrir ou identificar justamente o start inicial para essa semana? Nós vamos hoje então falar dos primeiros 7 selos abertos no Apocalipse. Tá? Isso é importante porque quando nós falamos dos selos, existe realmente muitas dúvidas, muitos têm até medo, né?
pela profecia que está na Bíblia, que não se deve acrescentar nada a esse livro, nem diminuir. Mas no temor do Senhor, buscando orientação, nós podemos sim examinar as Escrituras. Deus deixou para isso, meu irmão. Você deve fazer a diferença nessa parte. Então aqui, o que nós observamos? No capítulo 6 do livro de Apocalipse, Jesus, o Cordeiro, ele tem a autoridade de abrir os 7 selos. Só ele é digno. Nós observamos que através de 7 selos, Deus vai concluir todo o finalmente do homem sobre a terra, da Nova Jerusalém, dos últimos feitos que acontecerão nesse mundo, do julgamento, de toda a conclusão do plano e do projeto de Deus desde a queda dos anjos. Então esses 7 selos representam realmente o selamento de toda a obra do Senhor. Perfeito? Então, quero que vocês fiquem atentos, antes de nós entendermos o contexto todo, nós vamos identificar aqui, meus irmãos, que existe a seguinte dúvida, né? Quem que são esses cavalos, né? Descritos aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Olha que coisa interessante. Lembrando que a própria Bíblia se explica, só que as chaves estão em outros livros. Então disse aqui, capítulo 6, verso 1, meus irmãos. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco na mão, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Meus irmãos, muitas e muitas dúvidas surgem através desse versículo, né? Mas nós podemos examinar e refletir e pensar, não afirmar, mas usar o pensamento, meus irmãos. Deus deixou um cérebro poderoso para isso. Deus não quer que você distorça o texto que está aqui, mas você pode sim fazer conjecturas, tá? Para a edificação da sua alma, tá? Então o que acontece? Muitas doutrinas pregam que esse cavaleiro branco ou é o anticristo, que vai trazer a paz por um momento, depois vai vir os próximos cavaleiros, que é o vermelho, o preto, e aqui na tradução nossa, meus irmãos, consta amarelo, mas no hebraico não é amarelo, perfeito? Um erro de tradução aí grave, meus irmãos. Se você pesquisar as fontes no hebraico, o cavalo é verde, tá? Então, vamos deixar bem claro essa parte. Então, o que ocorre? Na consequência desses cavalos, por que o primeiro cavalo branco e os próximos são aflições que virão ao mundo sobre os homens, né? Existe essa conjectura que tem até um certo sentido. Para mim também fazia sentido por muito tempo, meus irmãos. Eu queria desta forma. Só que, acompanhando outros estudiosos que se dedicam, né, a ler e a examinar as escrituras, nós observamos que se encaixa perfeitamente, sendo esse cavaleiro, sendo o próprio Cristo. Perfeito? Porque esse próprio versículo, ele vai se mostrar no final, onde Cristo vem sentado sobre um cavalo branco. É o mesmo cavalo. Então, o cavaleiro, se nós concluirmos que é Cristo, meus irmãos, acaba fazendo sentido muitas coisas aqui. Então, observa o seguinte. Para nós explicarmos os próximos cavaleiros, vamos colocar então que aqui seja o cavaleiro, seja Cristo. E justamente o seu evangelho da paz, que é a mensagem que vai ser enviada, né, ela é enviada, na verdade, desde Adão. Né, se nós pensarmos assim. Sabia que Adão pregou o evangelho? Existe um livro, né, apócrifo, mas escrito por Adão. E todos os homens enviados por Deus também foram anunciadores da verdade. Então, essa cavalgada, esse cavalheiro branco, essa mensagem do reino, do Evangelho eterno, é anunciada até antes de Cristo, né? Só que Jesus sim, representa esse cavaleiro, mesmo que virá no último dia, no dia do Senhor, para vingar o sangue dos santos. Então, observa o seguinte, meus irmãos: o que acontece quando você anuncia a verdade para um sistema contaminado e corrompido? Lembre-se o próprio exemplo de Cristo. Jesus disse que veio trazer a espada. Olha que interessante, meus irmãos. E o próximo cavaleiro, após a mensagem do Evangelho, é o cavaleiro vermelho, que simboliza a guerra e a espada. Consequentemente, após a guerra, vem a fome, símbolo do cavalo preto. E após a fome, vem a morte e o inferno, porque aí se apodera o mal, né, em todo esse caos que existe. Entendeu, meus irmãos? Então aqui começa a fazer conjectura, começa a fazer sentido. Então observe, quando você anuncia a verdade, sempre há objeção. As trevas se incomodam com a luz. Se você for o mensageiro da paz, pode ter a certeza que você vai sofrer retaliações, você vai sofrer resistência. Isso é a consequência dos próximos cavalos. Entenderam, meus irmãos? Então nós concluímos que
a mensagem de Cristo sendo anunciada ao mundo, vai haver perseguição, vai haver afronta. Muitas até fazem guerra, né? Ou entre nações, ou entre na própria família, como Cristo disse. Então é uma consequência, meus irmãos. Outra coisa interessante. Quero mostrar para os irmãos, antes de nós avançarmos e prosseguirmos nesses estudos, olha que coisa interessante. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Meus irmãos, presta atenção aqui. Aqui é falado em arco, mas não é citado flecha. O que é esse arco e o que é esta flecha? Para nós entendermos esse contexto, lembrando, nós devemos pegar as chaves que estão nos profetas. Olha que interessante que está no livro de Zacarias, meus irmãos. Zacarias capítulo 9, verso 13. Presta atenção, meus queridos irmãos. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Presta atenção na profundidade da profecia que está escrito aqui, meus irmãos. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Então vamos prestar atenção. Aqui está dizendo que Judá representa o arco e Efraim é as flechas, porque diz aqui que o arco foi cheio de Efraim. Então Efraim são as flechas, que representam os filhos. Perfeito, meus irmãos? Então quando aqui o texto bíblico diz que curvou Judá para mim, é o arco. Enchi com Efraim o arco, ou seja, as flechas. Suscitarei a teus filhos. Então podemos dizer que essas flechas são os filhos? Olha a prova disso. Vamos para Salmos, capítulo 127, verso 3 em diante. E eis que os teus filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da tua mocidade. Meus irmãos, aqui, pegando as chaves no próprio Salmos, nós podemos concluir que as flechas são os filhos. Perfeito, meus irmãos? Então, automaticamente, Efraim, Deus usa esse termo, simbolizando esses filhos. Agora vamos prestar atenção e se aprofundar um pouco mais a profecia, vocês vão ficar perplexos na quantidade de chaves que vai se unindo umas às outras. A própria Bíblia se explica, como nós conversamos. Continuação do verso 5 aqui. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então nós concluímos que Efraim são os filhos. E olha que coisa interessante, meus irmãos. Vamos aprofundar um pouco mais a profecia. Vocês já ouviram falar da antiga e da nova aliança, perfeito? Nós concluímos que a antiga aliança está ligada a Israel, simbolizada através do testemunho da lua, perfeito? Como a criação da lua é o símbolo da sombra. Então a sombra da lei, Israel, antiga aliança. O sol, perfeito, meus irmãos, é a nova aliança em Cristo. A luz do sol foi criada no quarto dia. Jesus nasceu no quarto dia. Então a luz veio para nós no quarto dia da criação. Assim como a lua, o sol e, consequentemente, as estrelas que representam os filhos de Deus em glória. Coisa linda, não é, meus irmãos? Então aqui, nós podemos dizer que da antiga e da velha aliança, nós temos dois testemunhos. Lembram das duas testemunhas, meus irmãos? Está escrito no livro de Zacarias, está no livro de Apocalipse. Meus irmãos, Deus representa todo o plano dele de salvação através desses dois povos, Israel e os gentios. Nós somos os gentios, fomos enxertados nessa videira após Cristo. Estão entendendo, meus irmãos? Israel, Deus continua honrando esta aliança, que são os judeus. Mas por que nós falamos judeus apenas de uma das tribos? E o restante das tribos? Deveríamos também citar os outros nomes. Só que essas outras tribos, meus irmãos, se você estudar um pouco mais, se aprofundar, quando Salomão reinou logo após ele, no reino do seu filho Jeroboão, houve uma divisão das casas de Israel. Deus separou duas casas entre Judá e Benjamim, e as 10 tribos restantes Deus chamou de casa de Israel. Então, a cabeça que era Judá, simbolizado pelas duas tribos, Judá e Benjamim. Então Judá foi o representante como cabeça. E as demais tribos é o restante da nação de Israel. Só que essas tribos restantes, meus irmãos, ela representa os gentios. E Judá representa os judeus. Vocês estão entendendo? Deus está nos dizendo que o restante do povo
que simboliza Israel, está justamente miscigenado, digamos assim, né? Está homogêneo dentre os restantes dos povos das nações. Então nós podemos ser uma das tribos e não sabemos. Os irmãos estão entendendo? Como que isso é comprovado, meus irmãos? Vamos aqui agora no livro de Gênesis. Preste atenção como Deus usa Efraim como símbolo dos gentios. Irmãos, vamos prestar atenção e vamos unir as chaves para chegar a essa conclusão. Aqui nós estamos logo próximo do falecimento de Jacó. E observam que os dois filhos de José são Efraim e Manassés. E olha como Deus se usou de Jacó para abençoar o filho Efraim, meus irmãos. Aqui. E José disse a seu pai, na verdade um pouco antes, para vocês entenderem o contexto todo. Tá? Vamos pegar aqui a parte quando você fala do... Aqui, meus irmãos, lembrando que Manassés é o filho primogênito de José e Efraim é o filho mais novo. Lembrando que José é o filho de Jacó. Então, esses dois filhos de José, obviamente, são os netos de Jacó. Perfeito? Só que Deus honrou esses dois filhos, porque José foi fiel ao Senhor, né, e passou por toda essa situação como governador do Egito, e Deus honrou ele, trazendo uma grande bênção para os seus dois filhos. Vamos ler aqui o verso 12 em diante. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face, e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. Israel é Jacó, meus irmãos, e fez-os chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então ele inverteu propositalmente, é o que a Bíblia está nos dizendo. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque. Presta atenção na profundidade da profecia, meus irmãos. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Essa bênção, meus irmãos, veio sobre a cabeça de Efraim. Deveria ser, teoricamente, sobre Manassés, que era o primogênito. Naquele tempo tinha-se o costume de sempre abençoar primeiro o primogênito e depois o filho consecutivo. Só que aqui Deus inverteu, nos dando um grande sinal. Observa a palavra peixe, meus irmãos. O que significa para Deus peixe? Em multidão no meio da terra. Vamos agora para o livro de Mateus. Preste atenção o que Cristo disse principalmente a Pedro. Pedro é uma chave importante. Lembrando que foi dado a ele a chave da igreja. Por que foi dado a ele a chave da igreja, meus irmãos? Vamos entender o contexto? Então aqui diz o seguinte. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Meus irmãos, Deus está nos dando aqui, nada é por acaso. Por que eles eram pescadores também não era por acaso. Olha o que Jesus disse a Pedro: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, peixes são homens para Cristo. Tá? E Deus disse isso a Pedro. Agora, preste atenção no que Jesus também disse a Pedro em uma outra situação, meus irmãos. Está aqui, Mateus 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, Deus está dando a Pedro a chave dos gentios, simbolizado através de Efraim, que são as flechas do arco, meus irmãos. Que coisa mais linda! Está tudo na Bíblia Sagrada. Por que nós vamos buscar referência em outros lugares? Por que se maravilhar com as coisas desse mundo, meus irmãos? Aqui tem sabedoria, tem conhecimento, tem profundidade de riquezas para nós enchermos o nosso coração e nossas mentes daquilo que é do céu. Perfeito? Olha que coisa interessante, meus irmãos. Vamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 14. Mas Pedro, aqui Deus deu uma visão a Pedro. Preste atenção nesta visão, amados irmãos.
Tá? Aqui vamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 9. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Lembrando que Pedro é judeu de nascença, correto, meus irmãos? Naquele tempo, dentro do tempo da lei, Deus separou o povo israelita para não se misturar com outros povos. Então imagina o paradigma que existia, meus irmãos, para pregar seu evangelho e falar de Cristo para outras civilizações. Mas Deus queria isso, perfeito? Mas disse Pedro, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Irmãos, estão entendendo que Deus está se referindo a Pedro, aos gentios. É simplesmente os gentios essa visão. Continuando aqui. Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. Meus irmãos, em continuação do texto aqui, Cornélio é a representação de um homem que orava, buscava a Deus e conhecia a Deus fora de Jerusalém, fora de Israel. E Deus deu a visão a Cornélio para chamar Pedro. E quando Pedro abriu a boca, se converteram, se eu não me engano no texto, aproximadamente mais de 3.000 homens se converteram ao cristianismo, a Cristo. Ou seja, Jesus realmente cumpriu sua palavra, dando a chave da igreja para Pedro. E a partir daquele momento, os gentios foram convertidos. Então aqui se abriu essa porta da igreja. Perfeito, meus irmãos? Então nós chegamos à conclusão que Efraim é o símbolo dessas 10 nações que se espalharam no mundo todo, meus irmãos. E Judá simboliza o povo judeu. Os irmãos entenderam? Então quando nós chegamos aqui nesse cavaleiro, meus irmãos, nós podemos concluir que aqui está se referindo aos filhos do Senhor, aos filhos de Deus, que vão pregar o Evangelho nos últimos anos durante a tribulação. Muitos serão convertidos e muitos também vão negar. Muitos irão blasfemar. Muitos irão contrariar a Cristo e o retorno dele, mesmo sabendo dos sinais que estão acontecendo, meus irmãos. Perfeito? Então o Evangelho do Reino até hoje é pregado. Você pode ser uma flecha. Você pode ser como Efraim. Perfeito, meus irmãos? Nós vamos encerrar então essa primeira parte do vídeo. Convido você a continuar se aprofundando na palavra de Deus.